Então não é uma regra que o cara precisa de reposição. Porque o que acontece? O que significa reposição? É você recolocar algo que você não produziu antes. Vou te explicar por quê. A testosterona tá entrando. Como é que é produzida a testosterona no corpo do homem? O hipotálamo, ele libera um hormônio chamado GnRH. E aí o testículo, que é a glândula sexual, não tem mais função, atrofia. Por isso que o testículo atrofia. Só quem está preparado vai permanecer nesse vídeo. Quem não está, já põe para sair. Quem não quer ouvir a verdade, se retire, tá bom? Caso você queira, puxa uma cadeira, senta no chão, pega um copo de refrigerante, bora pro vídeo para mais uma excelente explicação de nada mais, nada menos que a Lei Grimaldi. Ela é uma das mais experientes e conhecedoras em relação ao uso de hormônio. Preste atenção no que ela fala e vê se não vem na direção de algumas das coisas que eu já venho falando há algum tempo por aí. Já que a gente está falando na introdução de hormônio, a gente tem um caminho contrário também. A gente está falando dos jovens que fazem o primeiro ciclo, mas eu sempre bato aqui nessa pergunta para os convidados. Nos Estados Unidos, 40 anos, um homem de 40 anos a 40 anos mais vai no médico, ele faz uma reposição hormonal. E no Brasil isso está ficando muito evidência nos anos para cá. 40 anos mais, comecei a fazer, na verdade, é diferente dos Estados Unidos, que lá mesmo não fazendo atividade física, musculação no caso, os médicos recomendam. No Brasil agora, estou fazendo musculação, vai no médico, vê os hormônios lá embaixo e já recomenda, que aqui no Brasil é conhecido como uma dura semana, né? Que não é reposição. Cada caso é um caso, né, pessoal? E essa considerada uma dura por semana já não é reposição, né? Vamos ser sinceros, para quem conhece um pouquinho, sabe que já não é reposição. Mas, infelizmente, há muitos entendedores aí, eu vou colocar muitos entre aspas aí, que se dizem conhecedores e que defendem o uso e falam cada besteira por aí, pessoal, sem o mínimo de conhecimento. No final do vídeo, a Lê vai colocar uma situação que é fundamental, é excelente. Vamos tentar estimular a produção natural. Às vezes você acaba estourando o eixo de uma pessoa sem a necessidade de cometer essa atrocidade, tá? Vou te explicar por quê. Ó, eu vou te explicar por que eu sou contra isso. Não é uma regra que com 40 anos o cara vai estar com a testosterona ruim. Eu tenho um amigo que tem 1.100 de testosterona. Natural, é dele. Natural. É dele. Natural. Ele tem 50 até. E na verdade, olha pessoal, e aí 1.000 de testosterona, se você for falar, tem muitos que vão duvidar, porque para eles o que é verdade é só o que vem do uso de substâncias exógenas. Só isso. Aí quando você fala que você tem possibilidades, muitos irão falar, não, isso é um absurdo, isso não acontece. Esses especialistas de plantão que há muitos aí nas redes sociais. Isso aí, nós temos um monte. Ele é um caso à parte, mas não é... Tem muitos caras de 40 anos que têm 850 de testosterona. Sim. Então não é uma regra que o cara precisa de reposição. Porque o que acontece? O que significa reposição? É você recolocar algo que você não produz mais. Então... se está produzindo... Então está turbinando. Então a maioria, 90%, está turbinando. Só que aí o que acontece? Você tem 850 de teste, vamos supor. Você começa a jogar uma dura por semana. O homem produz, na semana, entre 35 e 70 gramas de... Preste atenção agora na aula que a Lê vai dar em relação à produção de testosterona. Conhecimento esse que a Lê esbanja e que falta em muitos por aí. Infelizmente, isso é uma realidade. 70 miligramas de testosterona na semana. 70 é tipo... muito bom. O ápice do ápice. O ápice do ápice. Uma dura, ela tem 250 miligramas, sendo que tirando o peso do éster, ela vai ter mais ou menos 140 miligramas de testo, que já é o dobro do máximo que o cara produz na semana. Então já é dias, né? Exatamente, que aí vai dar mais ou menos essa quantidade. Por isso que a reposição, o cara vai dar em média 70 miligramas semana de testosterona. Perfeito. Isso é uma reposição. Beleza, aí o cara começou a botar essa reposição. Num primeiro momento, essa testo que tá entrando, ela tá empilhando com a que você tem. O cara vai ficar o quê? Uns 2.000, mais ou menos? Não chega nisso, porque rapidamente ele vai ter inibição do eixo dele. Para de produzir. Vou te explicar por quê. A testosterona tá entrando. Como é que é produzida a testosterona no corpo do homem? O hipotálamo, ele libera um hormônio chamado GnRH. Esse hormônio estimula na hipófise a produção do LH e do FSH, hormônio luteinizante e folículo estimulante, que são as gonadotrofinas. Esses dois hormônios no testículo, que são as gônadas, são glândulas sexuais, vai estimular. O LH vai estimular a produção da testo e o FSH da espermatogênese. Beleza. Quando você começa a jogar testosterona exógena, o teu hipotálamo não é burro, o corpo é inteligente. Então o hipotálamo fala assim, ó aqui, pra que eu vou trabalhar? Pra que eu vou me esforçar? Não preciso. O que faz o órgão é a função. Se não tem mais função... Pra quê? Beleza. Aí a hipófise para de liberar o LH e o FSH, então a inibição do eixo, na verdade, é a supressão da produção de LH e FSH. E aí o testículo, que é a glândula sexual, não tem mais função, atrofia, por isso que o testículo atrofia. Bem, só que essa testosterona exógena que você está botando para dentro,
ela não é uma testosterona igual a que você produz. Ela é uma testosterona cheia de colaterais. Que quem dera que fosse igual, não ia ter problema nenhum pra ninguém. E aí o cara já tá com 40, aí o cara começa a botar uma testosterona. Como é que é produzida a tua testosterona no corpo? A partir de uma molécula de colesterol. Né? O hormônio é produzido a partir de uma molécula de colesterol. Começou a jogar de fora, não tá produzindo, o que acontece com esse colesterol? Sobra. Sobra. Cadê o colesterol sobrando? O que esse colesterol faz? Ateromas, as placas que vão colando na parede dos vasos sanguíneos, deixando rígida essa parede. O sangue, o hematócrito, aumenta, porque a produção... Presta atenção aí, o bando de conhecedores de rede social. Presta atenção aqui na aula da Alê. Isso é conhecimento básico sobre o uso de recursos ergogênicos. Mas tem muitos que não querem saber o básico, mas que falam por aí, nossa, com autoconhecimento. E depois você fala sobre os riscos que há no consumo excessivo e ser uma orientação dos recursos. O que eles falam para você? O que eles falam para você? Hein? De eritrócitos aumenta. O sangue fica mais viscoso. Sangue mais viscoso passando por um vaso que não vai ter elasticidade. Chega como esse sangue no coração? Pressão, velho. Então pressão arterial aumenta. O cara vai ter, começa a ter alteração, nessa quantidade nem vai ter, mas pode ter da transaminase pirúvica e oxalacética, que são TGO e TGP. Mas assim, a pior coisa para quem usa hormônio é o coração. Então o coração, a longo prazo, ele vai sofrendo mudanças anatômicas. O coração a longo prazo vai acontecendo o quê? Então, para aquelas pessoas que falam que você pode tomar X, Y, Z, numa quantidade reduzida, ou isso, aquilo, a longo prazo, o que vai acontecer com o seu coraçãozinho, bebê? Hein? Atômicas, que pode dar uma merda. Então, assim, agora até o Caminhos que está fazendo com o Dr. João, eles estão fazendo um curso, que eles estão fazendo um exame, que é o eco... depois pesquisa aí, André, do Caminhos, que ele está fazendo um curso aí para médicos, que eles estão fazendo o eco não só em repouso, mas com contração isométrica. Esse Dr. João é Gifote, eu acho, o Dr. João Gifote. Ele já fez o exame em mais de 2.000 pessoas que usam hormônio, desde quem usa uma dura por semana até quem usa abuser. Todos têm alteração anatômica no coração. Todos têm uma deformação anatômica no coração. Isso aí é dado científico, é estudo. Não vem da cabeça, da imaginação de uma determinada pessoa em uma determinada academia. Isso é estudo, tá? Então tomem cuidado. Grandes atletas aí já têm falado para vocês tomarem cuidado em relação ao que você usa, como usa e por que usam. Bom, então, e esse... Vamos lá, mesmo... 2.000 exames. Então, assim, o que eu... São 2.000 exames, tá? Não são 1, 2, 3 exames. Penso, se o cara... Muitos homens de 40 e poucos anos estão com a testosterona baixa... Não é porque eles pararam de produzir a testosterona, é porque eles têm uma vida sedentária, é porque eles não treinam, é porque eles têm uma dieta de merda. Estresse, alto. Mas, cara, a maior parte, se o cara começar a treinar forte, se o cara começar a melhorar a alimentação dele, vai melhorar essa produção. Então, assim, o médico competente, na minha opinião, um endocrinologista, porque quem tem que cuidar disso é endócrino, não é nutrólogo. É endócrino, não nutrólogo, tá? O endocrinologista, na minha opinião, ele tem que tentar de tudo para estimular a produção desse cara de testosterona, natural, antes da reposição. Se, contudo, aquilo ali não tiver jeito, ele precisa, porque a testosterona é um hormônio importante para o homem. É o que faz o homem funcionar. A vida, né? A vida. E aí sim entrar com a reposição. Então eu não acho que a idade seja um delimitador de necessidade. Eu acho que tem muitas coisas aí que precisam ser observadas, porque às vezes você queima um cartucho à toa. Você pega um cara que tem uma produção maravilhosa de testosterona, você vai inibir essa produção dele pra botar uma testo que talvez fique com a mesma quantidade do que ele tinha, um pouquinho só acima, com uma porrada de colateral. O essencial pra ele viver, né? Isso. Pessoal, ele foi ver, o que a Alê trouxe é a pura realidade. Então, infelizmente, tem muitos profissionais da área ou não que acham que se você consumir, eu vejo isso muito nas redes sociais. Tem uma determinada pessoa em uma rede social aí que ele fala bastante em qualquer pessoa manda um resultado para ele, uma pergunta para ele, fala, olha, eu fiz um exame de testo e minha testo deu X, deu abaixo, vamos supor, deu 300 nanogramas. Aí ele fala, nossa, tá muito abaixo, você tem que fazer uma reposição, você tem que tomar uma XYZ por um período de tempo. Qualquer coisa, entre em contato aqui comigo aqui, me manda no privado, no direct, que a gente, na consultoria, a gente é sempre para vender isso, pessoal. Então tomem cuidado. Se vocês forem fazer alguma coisa,
usar alguma coisa, procurem a orientação de um profissional, de um bom profissional. Não saiam por aí de orelhada ouvindo um A ou B ou pessoas na internet, por mais conhecedor que essa pessoa seja. É diferente da pessoa estar na sua frente, olhando seus exames e olhando e vendo a sua real necessidade do que você pode ou não usar, tá bom? Então, consciência, pessoal. Pega a visão que a Ale colocou aí, pega os ensinamentos que ela deixou. É uma baita de uma atleta com conhecimento vasto aí no campo, anos e anos de experiência, tá? De treino, dieta, alimentação e tudo mais. E esses são exemplos assim que nós precisamos seguir, tá? Não saiam por aí de orelhada fazendo o que o fulaninho, o seu YouTube, o teu influenciador preferido, né, dentro dessa área falou para você fazer, tá bom? Pessoal, grande abraço. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito. Isso é extremamente importante para nós, beleza? Deixe uma sugestão de conteúdo aí abaixo, isso é muito importante para nós também. Um grande abraço, até a próxima, hein?